E agora eu quero fazer um alerta aqui para vocês, tá? Um alerta bem grande aqui para vocês. Cuidado, porque o diabo é inteligente e ele é esperto e astuto. E o que ele faz? Sabe quando você vai caçar, não sei, você vai tentar pescar, e aí você enfia a rede lá embaixo, se os peixes começarem a escapar, você faz o quê? Você tem alguma outra ferramenta aqui na outra mão, né, para você pegar eles, os que estão escapando. Exatamente isso o que significa o calvinismo. Você tem que prestar atenção porque tem grupos de calvianos. Calvianos é o CCBano que virou calvinista. Essa seita se aproveita e se alimenta da fraqueza das outras igrejas. Ou seja, eles se alimentam de crises. Crises. Sempre foi assim na história. Se tiver uma crise, se tiver um conflito, eles estão lá como parasita para poder se aproveitar daquela crise para poder crescer. Eles crescem na crise, aí eles crescem e fica ali até que as pessoas enxergam e para de crescer. Ou seja, agora de 4 anos para cá, 4 anos, 5 anos para cá, 4 anos, 3 anos para cá, calvinismo deu uma leve crescida porque se aproveitou da crise da CCB. A CCB é um bicho que está caído e eles foram lá como parasita e foram se alimentando. Então chega uma hora que a carne vai acabando e aí eles voltam a mirrar de novo e vão mirrando e vão mirrando. Eles precisam de uma outra carniça. Eles precisam de um outro bicho que seja abatido e jogado na relva para que eles possam se encostar ali e crescer. Porque essa doutrina, graças a Deus, não cresce em lugar nenhum do mundo. Tá? Em lugar nenhum do mundo, por quê? Porque o Espírito Santo não atua junto com isso. É óbvio, o calvinismo, eu vou explicar algumas coisas e eu já vou rodar o vídeo aqui do deixa eu colocar aqui. É o vídeo do garoto do penhasco lá, qual que é o nome? O Fernando. Isso é verdade, acredito. Do penhasco. Aqui. A gente já vai comentar, eu vou soltar um áudio aqui para nós poder ouvir. Tá? A gente vai ouvir aqui algumas coisas. Então, o que acontece? É óbvio que essa seita aqui é mais perigosa do que a CCB. Por quê? A CCB é meia malucona, então ela já rejeita a Bíblia de vez e pá. Esses camaradas aqui, eles usam... Como é que a palavra que eu falo aqui, que ninguém falava, depois que eu comecei a falar, aí começou a aparecer num monte de lugar, eu sabendo. Sofistas. Esses camaradas são sofistas de primeiro. O que é o sofista? O sofista, eles usam a verdade, alguns trechos da verdade. Eles usam a palavra de Deus, a Bíblia, para poder inserir o engano e a mentira. Tá? É uma doutrina perniciosa. Você pode ver que esses camaradas aqui, ó, eu vou provar para vocês a hipocrisia e a mentira e o engano desses caras. Eu vou mostrar e vou provar para vocês aqui. Tá? Por quê? Porque esses camaradas, esse tipo de seita aqui, todas as seitas é assim, gente. Ela se aproveita de uma falha ou de uma fraqueza para eles comerem a carne e crescerem. A CCB se aproveitou da ingenuidade de um pastor presbiteriano que estava lá, coitado, não conseguiu enxergar que há 9 anos tinha uma cobra do lado dele chamada Luiz Franciscon. O sujeito não conseguiu enxergar que tinha uma cobra lá. E ele falou: Franciscão, meu queridinho, fala, meu querido, fala. Eu tenho que viajar para visitar uns parentes na Itália que estão lá dentro. Você pode tomar conta para mim? Ele não percebeu que aquele bode, aliás, aquele lobo estava disfarçado de ovelha. E o que ele fez? Confiou no Luiz Franciscon e deixou na mão do Franciscon. O que o Franciscon fez? Na primeira oportunidade, já falou que estava tudo errado lá e tal, e Deus apareceu para ele em sonho, e ele ficou vivendo de revelações. Você pode ver no histórico da CCB, quando ele fala o histórico da obra de Deus, eles só relatam experiências visuais e de sentimento. Deus revelou, Deus mostrou, só eles vivem nisso. Aí ele se aproveitou e arrancou quase 100% das pessoas que estavam naquela igreja, baseado numa falsa revelação. O que ele fez? Quando o pastor voltou, não tinha quase ninguém mais na igreja dele. Mas é muito tonto esse pastor, rapaz.
Mas é muito tonto. E aquele engodo se transformou na maior igreja pentecostal do Brasil hoje. E isso aqui faz a mesma coisa. O mesmo trabalho. Esses camaradas aqui pegaram como é que fala? Esse caso do Ricardo Pavanelli. O que eu vou falar pra vocês tem tudo a ver, tá? Eu não tô inventando, eu não tô usando isso aqui pra poder inventar. Eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ver, ó. Usar o caso Pavanelli. O que é o caso Pavanelli? Estudar a Bíblia. Aí fizeram um vídeo aqui, não, porque eles da IGCB não deixam estudar a Bíblia, porque não pode estudar a Bíblia. Esse sujeito falou há poucos dias atrás que a pessoa não pode estudar a Bíblia. A pessoa só pode estudar a Bíblia se tiver um herege mais calvinista, ou seja, se você tiver um tutor calvinista do seu lado. Ele falou aqui que não sei o que é da reforma protestante, porque nós somos reformadores e pipi, papapá, um monte de... Tudo sofisma, engano, hipocrisia. Porque a reforma protestante, o primeiro princípio da reforma protestante é que você tem a liberdade para fazer o livre exame das Escrituras. Livre exame das Escrituras. Mas esses sujeitos tacaram pedra em nós, dizendo que não pode estudar a Bíblia. Isso aqui é mentira. O discurso é uma coisa, a realidade é outra. Então vocês tomem cuidado, porque esse camarada tá levando vocês pro penhasco. E eu estou fazendo o mesmo trabalho que faço contra a CCB. Ou seja, denunciando mentira, engodo, hipocrisia, né? Esse camarada aqui que tá dizendo que o estudo da Bíblia, porque é estudo da Bíblia, porque tem que defender o estudo da Bíblia, nunca estudou a Bíblia. Nunca leu sequer os livros das maluquices de Calvino. Nunca. Ou seja, é um garoto que se entregou, né, a discursos bonitos da teologia calvinista, mas ele nunca botou a mão na massa de verdade para saber o que é aquilo lá. Isso não passa de hipocrisia. Não porque a CCB não deixa estudar a Bíblia, porque nós não podemos estudar a Bíblia. Quando eu falei que nós estávamos estudando a Bíblia, que tem um grupo... Não pode estudar a Bíblia. Tá lá o vídeo. Eu fiz um vídeo nesse canal mostrando isso, rebatendo ele. Não, porque não pode. Você não pode. Como é que você pode estudar a Bíblia, Josafá? Se você está sozinho, você tem que ter alguém maduro, né, velho? O maduro, né, velho? É o herege. É o tutor herege. Né? É a mesma coisa. Irmão, entenda, na CCB eles não querem que você estuda. No calvinismo, eles querem que você pode até pegar na Bíblia, mas você tem que ter alguém do teu lado. Você tem que ter alguém te acompanhando do teu lado ali, tá? Para poder dizer para você o que você tem que acreditar e o que você não pode acreditar. Porque segundo o que ele mesmo disse, ninguém se torna calvinista com a Bíblia na mão. Somente Bíblia, somente Escritura, que eu já vou entrar nessa parte do somente Escritura, que é outra baboseira que esses camaradas falam, tá? Ninguém, ele falou isso pra mim, eu perguntei pra ele, peraí, então se eu entregar a Bíblia pra alguém que não sabe nada do que é calvinismo, tá? Isso é mentira o quê, Valdir? Vai caçar o que fazer, rapaz, tô contando nenhuma mentira aqui não. Sai pra lá, vem me chamar de mentiroso aqui. Esse sujeito tá falando que eu tô mentindo. Você não acompanha o canal? Você não fala, cara. Se você não acompanha o canal, se você não viu os vídeos, as análises que eu fiz, fica na sua. Mentiroso é você. Sujeito. Então, presta atenção. Eu falei pra ele, espera aí, uma pessoa... Não pode não, Rogério. Ele falou isso. Isso tá gravado e registrado. Ué, vocês esqueceram? Vocês não viram isso? Não pode ler, não pode ler não, pode ler a Bíblia, você vai pegar pra ler, você tem que ter alguém maduro da fé do seu lado pra poder dizer o que é que você tem que acreditar. Tem que ter alguém do seu lado pra poder te mostrar. Agora os calvinistas que tá aqui, tudo defendendo o que eu tava falando,
Tudo defendendo. Ah, o Josafá, legal, o Josafá combatendo as mentiras e a heresia e bibibi. Agora estão tudo brabo porque esses camaradas que estavam aqui, né? Eles tiraram o ídolo do coração e colocaram outro ídolo. Outro ídolo. Porque o meu discurso é o mesmo que eu estou fazendo no Contra CCB. Eu estou apoiando a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia, a palavra, essa é a verdade absoluta. Essa é a verdade absoluta. Esses camaradas são falsos, enganadores, deturpadores da verdade. Deturpadores da verdade. Mas agora estão tudo pulando aqui. Por quê? Esse povo que está no calvinismo e que agora está aqui me xingando, tá brabo comigo, me chamando de mentiroso e falando esse monte de coisa aqui, vocês são os mesmos CCBanos de sempre. Só que vocês saíram de uma seita onde estava muito vulnerável e vocês estavam apanhando demais. Aí vocês se esconderam debaixo de outra seita que estava um pouquinho mais protegida. Mas como eu tô cavando e tô tirando as coisas, eu tô enxergando vocês e tô mostrando. Tô mostrando isso pra vocês, né? E eu já vou soltar o vídeo aqui. Vamos lá. E aí eu tenho mais coisa pra conversar. Mais coisa pra falar aqui. Tá aqui, ó. Né? Bateu em nós. Falou um monte da gente porque nós estávamos estudando a Bíblia. Não pode estudar a Bíblia, não. Vocês, é com o Josafá. O Josafá não é maduro da fé. O Josafá não é maduro da fé. O que o Josafá está estudando a Bíblia? Ele não é maduro da fé. O Josafá não é maduro da fé. Aí trouxeram o campeão deles, o Golias dele, para entrar na live aqui. Não, bota o... Por que entrou aqui os CCBanos aí, os calvianos? Josafá, por que você não chama o Tourinho? Eu falei, eu tô lendo ainda, cara, não posso. Aí botaram o Tourinho aqui, mandaram o link aqui do canal aqui pra ele. Aí o Tourinho entrou. Tourinho entrou e levou uma lapada aqui. Ficou nervoso, xingou, fedeu, deu as costas na live. Os calvianos sumiram de vergonha. Porque como pode? Ou seja, pra você ver que o negócio é uma baita de uma mentira e de engodo, o negócio não se sustenta de pé, nem contra um camarada que nem estudou ainda profundamente o calvinismo. Não consegue se sustentar. Não consegue ficar de pé. Não consegue ficar de pé. Vamos ler. Vamos agora assistir aqui, ó. E eu vou rebater essas mentiras. Presta atenção. Espero que vocês estejam ouvindo aí. Vamos ouvir aqui, ó. Deixa eu colocar o áudio aqui. Pera, daqui a pouco eu vou colocar o link aí. Calma aí, vou botar o link. Só aguenta aí, nós vamos ouvir aqui e eu vou botar o link aí. Pode o CCBano entrar, o calvinista entrar, os malucos que estão aqui, os seitários que defendem calvinismo. Pode entrar aqui. Vamos ver, presta atenção aqui, ó. Vamos ouvir. Fala que Deus te revelou isso e ia mudar de... Opa. Calma aí, gente. Aí. Fala que Deus te revelou isso e ia mudar de acredita. Essa mentira, ela é destruída com o estudo da Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, toda mentira que fundou a CCB, que é revelação, Deus mostrou, Deus está me mostrando, cai com o estudo bíblico. Olha o que esse sujeito está falando. Veja o que é o sofisma. Sofisma é isso aqui. É verdade que o estudo da Bíblia derruba toda enganação? Sim, é verdade. Mas aonde que está o sofisma disso? Eles não estudam. Eles não estudam a Bíblia. Eles estudam a teologia calvinista. A teologia calvinista, eles gostam de pegar um monte de Bíblia, de livro. Eles pegam livro assim. Quer ver? Peraí. Eles fazem isso aqui, ó. Eles colocam uma estante ali atrás. Irmão, a gente estuda a Bíblia, sabe? Eles colocam a estante ali atrás, um monte de livro lá, muito bonito, olha lá. É capaz de não ter lido quase nenhum, né? Aí você pergunta pra ele, você já leu a Bíblia? Não, eu não li. Mas você tá dizendo, você tá criticando a igreja por não ler? Eu achei que você saiu pra ler a Bíblia. Não, eu não vou ficar na CCB porque eu não leio a Bíblia, então eu vou sair da CCB para ler a Bíblia. Você saiu há quanto tempo já? Tem uns 10 anos, vamos chutar. Você leu a Bíblia? Você estudou a Bíblia sistematicamente, do primeiro capítulo ao último? Não. Então o que você estuda? Não, é que eu sou calvinista, eu estudo... Tá, então você estudou da primeira página à última das Institutas de Calvino? Eu também não. Rapaz, você tá seguindo quem? Os homens. Tá aqui, ó. Um monte de livro que eles carregam pra baixo e pra cima. Onde eles vão?
Ô, graça e paz, irmão. Eu sou o calvinista, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu sou um teólogo. Eu gosto. Esses caras gostam de título. De título e de ser honrado e de dizer que são os mestres e os doutores da palavra e da verdade. É isso. Igualzinho os fariseus da época, que gostava de exibir a sua posição, né, na hierarquia ali sacerdotal ou qualquer coisa do tipo. Eles gostavam de se aparecer. É a mesma coisa aqui. Isso não passa de engano, sofisma. Vamos ver, ó. Tá defendendo uma coisa que ele não faz. Pera aí, gente. Deixa eu só... É porque eu tô vindo um retorno aqui. Deixa eu só mudar de lado aqui o fone, o áudio, para eu poder ouvir melhor. Pronto, olha aqui que beleza. Vamos lá, garoto. Aí, vamos ouvir. Presta atenção, vamos ouvir aqui, ó. Isso aqui não passa de puro engodo. Então o estudo da Bíblia é uma ameaça à CCB. Nunca poderá entrar um estudo sério das Escrituras dentro da CCB. Nunca. O camarada que está dizendo que na CCB nunca poderá entrar um estudo sério das Escrituras da CCB, ele falou, nunca vai entrar. O camarada que não fez um estudo realmente bíblico sério. O que eles estudam aqui são tudo segundo a luz e o que o calvinismo ensinou para eles. Se você falar alguma coisa que foge da doutrina calvinista, eles não sabem nem o que responder. Eu estava numa live com ele um tempo atrás, e aí eu fiz uma pergunta. Eu queria que ele respondesse o CCBano. Que ele respondesse. Aí eu perguntei para ele. Assim, Fernando, explica para ele aí esses CCBanos aí, né? Que são muito ignorantes. Explica para esse irmão aí, né? Sobre o pecado original. Explica para ele isso. Ele não soube responder. Ficou perdido. Balangando para lá e para cá. E eu ouvindo ele falar, rapaz, ele não vai explicar não? Não sabe. Não sabe. Porque o calvinismo, eles adotam a ideia da depravação total e eles se sobrepujam à doutrina do pecado original. Uma verdadeira lambança que eles fazem. Uma verdadeira lambança. Mas não sabem responder. Eles não sabem. Se você perguntar coisas da Bíblia de verdade, Bíblia, o perdão, pede para ele explicar, né? O porquê, o que é o perdão? Como se origina a mancha do pecado? E como você remove? Eu não estou falando do pecado que Jesus removeu de toda a humanidade. Estou falando o porquê que tem a orientação de ir até a outra pessoa, pedir perdão, depois você volta e pede perdão a Deus. Existe uma lógica nisso. Existe uma regra nisso, bíblica. A Bíblia mostra, quando você faz o estudo, para você entender o que é o pecado, como que se remove o pecado, por que tem que pedir perdão, por que você tem... Quando você vai estudar isso aí, eles não sabem. Eles não sabem. Então, isso aqui não passa de discurso falso. Eles estão se aproveitando da CCB, batendo na CCB, para tentar comer a carne da CCB. Para tentar tirar alguma coisa para poder levar para a igreja reformada. E entenda uma coisa. Outra mentira que esses camaradas andaram falando. E eles falaram nesse vídeo aqui, né? Não, porque a doutrina reformada esteve crescendo e as pregações dos pastores foram... Tudo conversa furada. Eles dizem que aquele êxodo que estava acontecendo para as igrejas reformadas... Por que estava acontecendo aquilo? Por conta das pregações dos pastores que chegou... É óbvio que um ou outro deve ter ouvido uma pregação ali e aberto os olhos. Mas a grande verdade é que foi a crítica. É a crítica que tirou o povo da CCB. E por conta de críticos igual a mim aqui, estava encaminhando as pessoas para esse buraco do calvinismo. Porque eu também, como um CCBano, eu só estudei Bíblia. Eu estudei muito a Bíblia, a palavra de Deus, para entender mais a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu não tinha estudado essa maluquice. E aí eu fui induzido por esse camarada aqui, né? E aí eu não fui a fundo, eu ficava ouvindo aquele negócio do morto não responde, e de que o livre-arbítrio é contra Deus, é contra a soberania de Deus. Eles inventam essas maluquices. E aí a gente acabou empurrando as pessoas lá pra lá. Mas eles
eles espalharam para vocês, para todo mundo, que quem estava fazendo esse grande movimento eram os pregadores reformados. Ou seja, essas mentiras não conseguem vencer a lógica. E eu vou explicar para vocês. Qual é o argumento deles para sustentar isso? Que na pandemia, tem até pastor Nicodemos e alguns deles falando, não, na pandemia eles foram para o YouTube assistir. Aí eles viram a gente e começou a vir para... Peraí, olha só a tamanha da bobagem que esses camaradas... Então quer dizer que antes da pandemia o CCBano não tinha YouTube? Quer dizer que antes da pandemia ninguém tinha celular, ninguém tinha um tablet, ninguém tinha um computador? Quer dizer que antes do YouTube, antes da pandemia, eles nunca vieram no YouTube, eles não sabiam nada. Olha só como não passa pelo crivo da verdade. Outra coisa que falam, não, porque o CCBano na pandemia começou a estudar a Bíblia, porque parece que o CCBano nunca tinha pego numa Bíblia. Sempre tiveram a Bíblia na mão. Sempre tiveram. A verdade é que existia crenças dentro da CCB que eram intransponíveis. Essas crenças eram o que prendia as pessoas ali dentro. Ou seja, eles não davam ouvidos a nenhuma pregação e nem tampouco se preocupavam em ler a Bíblia, porque existiam crenças bloqueando isso. E esse é exatamente o trabalho que eu venho fazendo aqui. Quebrando esses paradigmas, quebrando essas crenças enganosas e falsas, né? Mostrando para... Ou seja, quando o CCBano percebeu que tudo que ele acreditava não passava de mentira e de engano e engodo, foi aí que ele viu que estava vulnerável e precisava buscar a Deus. E foi então que eles foram ler Bíblia e procurar ouvir uma outra pregação. Mas nós é quem quebramos essa redoma que estava protegendo o CCBano, que a CCB colocou lá. Foi nós. Então não passa de puro sofisma. E a prova disso, vocês vão ver daqui pra frente. Veja se essa seita vai continuar crescendo. Vocês vão ver se esse lugar vai continuar crescendo. Não vai, ao contrário. Já tem muita gente saindo desse lugar. Tá ao contrário, agora inverteu o fluxo. Porque as pessoas estão acordando. E as pessoas agora estão percebendo, peraí, esse lugar é igual a CB. E tudo isso daqui, gente, para transformar o camarada no que ele sempre foi. Tá aqui, ó, a prova disso, ó. Esse camarada saiu da CB, onde ele confessou que era um fanático religioso, né? Ele era um legalista, que tinha posições firmes e contundentes, e hoje continua a mesma coisa. Não, porque se você não frequenta a denominação, porque se você não ama nem Deus e nem Jesus. Foi ele que falou. Você, meu querido, que não consegue estar em um lugar, que você não está em uma igreja nenhuma, ele disse que vocês não amam a Deus. Nenhum de vocês podem amar a Deus. Você não pode amar a Deus. Ele falou isso de forma categórica. E na cabeça deles, os salvos são só os calvinistas. Se alguém que não é calvinista for salvo, é porque essa pessoa é calvinista e não sabe. Aonde será que você viu um discurso parecido com esse? Aonde será, hein? Qual foi o meio e o ambiente que você esteve, que você aprendeu as pessoas dizendo que só nós somos salvos, nós temos a verdadeira interpretação bíblica, nós temos a doutrina da graça, nós temos os mesmos argumentos. Você vai ver eles falando aqui, não, irmão, as doutrinas da graça. Quando o CCBano começou a entender a doutrina da graça, eles começaram a crer. É os mesmos argumentos. Entenda, irmão, identifique uma seita pela sua síndrome. É pela síndrome que opera nela que você identifica o que tem ali. Ou seja, é os mesmos sintomas. O médico não consegue enxergar a bactéria que está dentro da pessoa, mas ele sabe que bactéria é aquela através dos sintomas que está se manifestando. Os sintomas diz o que tem dentro. O mesmo sintoma calvinista é o mesmo sintoma CCBano. A mesma coisa. Portanto, meu querido, você está saindo de um buraco e o diabo cavou outro buraco na sua frente. Você saiu de um, caiu no outro e nem percebeu. Discurso falso, enganoso. Quer ver? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. É um trecho pequeno, acho que é 2 minutos ou 3. Olha aqui. Nunca. Isso mata a virtude, mata a presença, a emoção, mata as mentiras, mata boa parte dos ensinamentos, mata boa parte das pregações que são revelações. Na verdade, não tem nada de revelação. Aqui, ó. Ele está fazendo um discurso que serve para ele. Exatamente. Ou seja, o estudo bíblico ele está falando que vai matar as crentices da CCB. Que é qual? Que é a revelação,
a palavra que Deus fala. É a mesma coisa porque eles não querem que você estude as escrituras, né, de forma, como é que eu posso dizer, individual. Eles não querem. Sabe por quê? Porque vai acontecer a mesma coisa. Você vai começar a perceber que existe livre-arbítrio, sim. Você vai começar a perceber que essa maluquice que esses camaradas inventaram, que Deus é um Deus mau, é um Deus que decretou quem vai pro inferno e ele já escolheu quem vai se salvar. Tudo isso é mentira. Por isso eles não querem que você estude. Procure um calvinista aqui. Eu desafio um calvinista que está aqui, que venha dizer para mim que já estudou as institutas de Calvino. Que eu vou fazer pergunta para você, né? Ou que você estudou as escrituras. Nenhum deles é igual o CCBiano. São pessoas que acreditam no que disseram para eles. O CCBiano, eu sirvo a Deus. Por que serve a Deus? Eu só sou guiado por Deus, irmão. Eu não sigo homem, eu sigo Deus. Aí quando você vai ver, o camarada nunca leu Bíblia, não sabe nada, tá na cara que ele tá seguindo o homem. A mesma coisa aqui, ó. Você segue as doutrinas da graça? Ai, que lindo. Que palavra bonita essa, doutrinas da graça. Você colocou esse nome, doutrinas da graça, nesse conjunto de heresia, né, que você criou. Que bonito. Peraí, você já leu a Bíblia? Você já estudou a Bíblia? Você mesmo pegou lá do último capítulo, do primeiro ao último. Você estudou? Estudei não, irmão. Estudei não. Então como é que você sabe que você está fazendo a coisa certa? Como é que você sabe que você não está sendo enganado? Como é que você sabe? Vocês estão entendendo, irmão? Então, isso aqui precisa ser denunciado. Para que as pessoas acordem. Não adianta nada você sair da CCB. Isso aqui é outra CCB. É uma CCB 3.0. Mais perigosa e ardilosa. Porque aqui, ó, é mais difícil de você sair. Mais difícil. Quer ver? Vamos ver aqui o restante. São heresias e mentiras que contrariam a palavra de Deus. E é lógico, nunca vai entrar o estudo bíblico dentro da CCB. Muita gente, nós estamos vendo esses últimos 5 anos, com o avanço da teologia reformada, estudo da Bíblia, pessoas estudando a Bíblia. Todos eles tentaram. O avanço da doutrina reformada, a gente está vendo aí, grande avanço. Graças a Deus, esse troço não cresce em lugar nenhum do mundo. Não cresce, gente. Só vai crescer um dia em que vai... A Igreja Universal entrou em crise lá. Lá vai o calvinista se aproximar de lá e tentar corroer e comer, né, o que está lá. Lá vai, igualzinho fizeram na CCB. Já se aproximaram e foram comendo, foram corroendo. A gente não vê os assembleianos aproximando. A gente não viu os metodistas aproximando, né? Os batistas lá, não sei como é que dá o nome para eles, os batistas livres se aproximando. A gente não vê. Mas o seitário, gente, todos os seitários, eles têm um comportamento muito assim, voluntário e ativo. Eles vão atrás mesmo, eles encostam e eles ajudam a granguenar aquilo e vai trazendo você pro teu lado, tá? E vai começando a corroer. Eles fazem isso. O testemunho de Jeová, ele cola em você e não larga mais. As outras seitas lá, esqueci, o Mormon, a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. Só que isso não vai mais crescer. Nós estávamos até sem enxergar esse monte de heresia e de bobeira. Mas agora não passa mais. Aqui não vai passar mais. Se Deus quiser, rapaz. Né? E eu tô recebendo muito feedback. Não tá indo mais ninguém para lá. Tá saindo de lá. Graças a Deus. Tem uma aqui acho que é Suzano o lugar aí. Tem uma presbiteriana. Se você olhar lá, já afundou. Né? Já saiu um monte de gente de lá. Um monte de gente. Porque começaram a enxergar, CCBiano que tá indo pra lá, são problemáticos, né? A doutrina é um problema, deixa o pessoal mais doente do que eles estavam quando chegaram. E muitos de vocês que estão aí, e ainda hoje me tacam pedra e me xingam, vocês vão no futuro vocês vão ver, Josafá tinha razão, rapaz. Porque vocês vão quebrar a cara e vocês vão ver que vocês saíram de uma seita para entrar em outra. Tudo isso porque não estudam a Bíblia. São teimosos. A única forma de você se desviar de falso profeta e de enganadores da fé é estudando a palavra de Deus. Tá lá o Josafá com um grupo de pessoas.
pessoas idosas, pessoas humildes, tô dando lá o estudo bíblico, nós estamos estudando o estudo bíblico, eles ficaram doidos com isso aí. Não, porque o Josafá tá achando que ele é quem? Tá dando estudo bíblico, porque as pessoas que estão estudando a Bíblia lá não caem mais nessa furada. Não caem mais nessa pataquada. Isso aqui é perigoso, irmão. Se você não tiver conhecimento bíblico aprofundado, você cai nessa baboseira aqui, ó. Eles usam de subterfúgio, eles usam de palavra subliminar, eles usam o calvinismo é o maior sofisma que eu já vi na minha vida. Vou dar exemplo para você. Para ele dizer para você que você não pode aceitar Jesus, que você não pode crer e aceitar, você fala, eu amo Jesus, eu escolhi ele. O que eles falam? Eles usam uma metáfora. Eles usam uma metáfora dizendo assim, Josafá, responde uma pergunta, Josafá. Me responde uma pergunta. Eu falei, sim, calvinista, fala. Josafá, um morto, Josafá, ele pode aceitar a Jesus? O morto pode responder ao chamado? Aí quando você não pensa, presta atenção, é por isso que você tem que estar ligado e ter conhecimento do Bíblia. Você cai nessa pataquada, porque você vai pensar e vai falar o seguinte, peraí, tem razão, morto não responde. É óbvio que morto. Quando você responde isso, você se deixou levar pelo engano que ele te colocou em um assunto enganoso. Por quê? A metáfora dele não funciona, não está certo com a Bíblia. A Bíblia, quando chama nós de morto, está chamando nós metaforicamente de morto. Mas você ainda tem consciência, você está vivo e você pode responder o chamado. Você quer uma prova disso? Para você ver como o exemplo que eles dão são mentira, são engano puro. Adão, quando peca, não está morto? A ideia de morto não é essa? Depois que você peca, você morre? Sim, Josafá, morreu. Pois bem, Deus não o chama e ele não responde. Adão não respondeu? Josafá, ele respondeu, é verdade. Então, se a metáfora calvinista tivesse certa, ele não podia responder, está morto. Por esses camarada engana feito um demônio velho. O diabo é esperto. O diabo também usou a Bíblia. Ele chegou a Bíblia, a Escritura. Ele usou a Escritura para poder enganar Jesus. Sabe como que o diabo foi derrotado, meu irmão? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Ele foi derrotado também com a Escritura. Peraí, então qual é a diferença? Se o diabo estava usando a Escritura, Jesus também usou. A diferença é que o diabo estava deturpando a Escritura. Ele usou pedaços fora de contexto. E Jesus derrotou ele fazendo a verdadeira exegese da Bíblia. Ou seja, rebatendo com a verdadeira interpretação bíblica. E o que eu quero dizer com isso aqui? Se você não estudar a Bíblia de verdade, você não vai conseguir responder essas coisas e você vai cair nessa arapuca que esses camaradas criam. Eu estou dando um dos exemplos aqui. As metáforas que esses caras usam são metáforas diabólicas. Esse garoto foi enganado e está sendo usado pelo diabo para poder levar mais pessoas para o engano. Mais pessoas, afastando as pessoas. Vai afastando as pessoas para o engano. E eu não vou passar pano para isso. Já era. Não vou. Não tem melhor coisa do que você estar livre. Eu nesse canal, gente. Estou livre para falar de acordo com a minha consciência em Cristo. Livre. Ninguém pode dizer que o Josafá tem interesse em alguma coisa. Não, que quando eu comecei a criticar o calvinismo, como a metade do meu canal já tinha se transformado em calvinista, foi tudo embora. Ninguém pode dizer que o Josafá está falando isso para ter escrito. Não, eu estou livre e liberto. Eu não vou ficar me segurando. Eu não posso falar isso porque eu vou ofender aquele fulano. Eu não posso falar isso porque o caminho do penhasco vai ficar bravo. Eu não posso falar isso. Observa, eu não vou deixar de falar o que é a verdade, o que é certo, para defender ou proteger amizade nenhuma, nem com ninguém. Essa é a sua percepção, Marlene. Essa é a sua percepção, sua opinião. E eu tenho a minha e estou colocando ela aqui com elementos bíblicos. Simples assim. Os hereges do Braz também.
Eles não têm a noção de que tá levando ninguém lá pro inferno. Você acha que o ancião do Brás que prega heresia, você acha que o Paulinho que falou hoje que você não deve estudar a Bíblia, ele sabe que tá errado? É lógico que não. Ninguém sabe que tá errado. O único que tem a real certeza e sabe de fato que ele tá no engano é o diabo. Tá? É o diabo. É óbvio que esses camaradas não sabem. Eles não sabem, estão sendo usados pelo diabo. Porque eles foram enganados e estão enganando outros. Isso está na Bíblia. Sendo enganado e enganando. Isso está na Bíblia. Os meus argumentos aqui, ó, são factuais. Você percebe, são bíblicos. São os meus argumentos. Presta atenção. Vamos soltar aqui que já está acabando. Presta atenção. Não deu nem pra... Eu nem consigo ouvir mais, cara. Eu não consigo mais ouvir nada desse camarada aquela turminha ali escrevendo ali. Meu Deus, rapaz, me dá gastura de ver aquilo ali. Como consegue? Eu fico pensando, meu Deus do céu, mas que povo atrapalhado, gente. E eu tava nisso aí também. Sai de um buraco e entraram em outro. Como assim? Presta atenção aqui, ó. Reformar a CCB. Todos eles foram excluídos. Por quê? Porque vai destruir, implodir uma bomba dentro da CCB. Isso é óbvio. Mas a coisa começa a crescer. E o estudo bíblico começa a atingir níveis elevados. Estudo bíblico, isso é falso, tá? Estudo bíblico. Primeiro, porque alguns que estão lá foram doutrinados por vertentes religiosas. Tá? Esses camaradas aqui, ó, nunca vão defender o estudo bíblico de verdade. Nunca. Vai ler estudo, vai estudar a Bíblia, eles falaram pra mim, tá registrado no canal, né, em vídeos com ele, não pode estudar, tem que ter um maduro da fé do seu lado, tem que ter alguém pra dizer o que você tem que entender, você não pode você dobrar o joelhão com Deus, falar, Senhor Deus, vou abrir a Bíblia agora, eu te peço que pelo Espírito Santo me ajuda a entender a mensagem que o Senhor tá passando. Irmão, você não precisa ter ninguém do teu lado. Você só precisa saber a regra da linguagem portuguesa. E aí você pega uma Bíblia na linguagem portuguesa e o que você aprendeu na escola é as ferramentas que você precisa para poder ler. Ou seja, as ferramentas para interpretar um texto. Porque a Bíblia é texto, gente. Ela já tem a mensagem. Tá ali. Aí a diferença, quando você terminar de estudar a Bíblia, vai ser se você crê ou não em tudo que leu. Simples assim. Você só precisa pegar a Bíblia e para você estudá-la, você tem que ir no primeiro capítulo e ir estudando todos os capítulos da Bíblia até terminar a Bíblia. Pronto, você vai adquirir a mensagem. E por que você tem que fazer isso? Para você entender de verdade qual a mensagem que a Bíblia está nos passando. É isso. Você tem que ler. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui, ó, um livro aqui, ó. Pega qualquer livro aqui. Deixa eu pegar um livro aqui. Esse aqui. Explica, ó, uma pergunta que vai fazer você dar uma resposta óbvia. Que depois disso, eu acho que nem preciso mais continuar falando. Ó, tô com esse livro na mão aqui. Irmão, responda pra mim. Pra eu entender esse livro. Pra eu entender o que o escritor queria me dizer com esse livro. O que ele quer me dizer com esse livro. Eu tenho que começar a ler de onde? Como que eu consigo... Por onde eu começo a ler? Eu estou fazendo a pergunta e eu peço, por favor, que vocês escrevam aí. Escreva aqui para mim. Quando você compra um livro, como que você faz para entender o que o escritor quis falar no livro? Como vocês fazem? Uma pergunta óbvia e lógica. Isso. Tá aqui, ó. A irmã Camila. Ó. Olha lá. Olha que bacana a Camila. Olha que pergunta. Ó. Do começo. Então, peraí. Se esse livro, que é um livro escrito por homem, é um livro de homens, se para entender esse livro eu tenho que vir na primeira página aqui, ó, e ler do começo, por que é que cargas d'água com esse aqui não tem que fazer a mesma coisa? Por que é que vocês têm que ler pedaços da Bíblia? Esses caras lêem pedaços da Bíblia. Não, vamos ler agora só o livro de Romanos. Mas o resto da Bíblia? Não, mas agora nós vamos ler só o livro de Coríntios.
Não, mas porque agora nós vamos ler só... Não sai disso. Então eu vou pegar esse livro aqui. Não, agora a gente vai ler só o capítulo 500 ao 600, só. Nós vamos só ler aí. Aí terminou, passou um tempo, não, agora nós vamos ler a página 300 a 400. Você vai entender alguma coisa, irmão? Fala sério, você vai entender alguma coisa? Esses camaradas falam um monte de bobagem do livro de Romanos. Principalmente quando chega ali, Deus amou Jacó e a boa, um monte de bobagem. E várias outras passagens falam um monte de asneira. Por quê? Porque nunca leram de verdade a Bíblia. Nunca estudaram a palavra de Deus. E ficam multiplicando mentiras e enganos e engodos que foi plantada há 500 anos. E esses camaradas estão trabalhando pro diabo, espalhando mentira. Vamos ouvir aqui o restante. Da hierarquia, a ponto de o genro do presidente da CCB, genro casado com a filha do presidente, estar profundamente envolvido com teologia. E até onde eu vi, Willy, pode ser que ele abandone isso, desvie disso, ou finge demência, mas até onde eu vi, um cara com um forte viés, ainda que ele não fale, porque falar calvinismo hoje é chato para as massas, né? É perder audiência. Aí, ó, já sabe, aí tem que até dar um biquinho na água ali, porque sabe que isso aí é uma furada. Graças a Deus esse negócio não cresce em lugar nenhum. Esse troço não cresce em lugar nenhum. Graças a Deus. Ele já até sabe. Agora, como é que esse camarada pode fazer uma insinuação dessa, tá? Dizendo que o camarada estava pregando o calvinismo na CCB. Como? Como que ele pode dizer aqui que o camarada estava pregando? Olha só como eles se aproveitam. Bom, se o camarada está pregando a Bíblia e está sendo incomodado pela CCB, nós tem que dizer que esse cara jogava no nosso time. Vocês estão entendendo a coisa? Então, nós tem que pegar agora e a gente tem que dizer o quê? Que esse cara jogava no nosso time, pô. Por mais que o camarada nunca falou isso, não falou isso em lugar nenhum, né? Eles tiraram isso da cabeça deles. Não, a gente tem que falar aqui que é a teologia calvinista que estava aparecendo e convertendo as massas na CCB. Aí a gente tem que dizer isso, né? Tava estudando a Bíblia. Na cabeça desses camaradas, eles ligaram, né? Quando fala da doutrinas da graça, aliás, eles usam desses títulos para dar ênfase às maluquices dele. Doutrinas de Calvino. Não, eles não podem pôr doutrina de Calvino. Vai pegar mal. Vamos deixar um negócio bonito? Vamos chamar de doutrinas da graça. O doutrinador, que é igual lá na Coreia do Norte, que tem um camarada que tá mais centrado com o regime e vai lá ver se os outros estão aprendendo. Eles chamam de maduros da fé. Eles dão uma pomponzada nesses nomes, que é pra coisa ficar bonita, tá? Mas tá aqui, ó. O camarada não falou em lugar nenhum que era calvinista ou que estava pregando esse tipo de doutrina, mas aqui vamos dar uma puxada da sardinha para dizer que o camarada era calvinista. Vamos lá, vamos ver. Mas o viés dele é calvinista, é monergista. Até pessoas dizendo para mim que o devocional dele, para quem conhece profundamente teologia, a tendência dele calvinista é muito grande, e ele colocando isso nas pregações. E óbvio, isso começa a chamar a atenção de muita gente. Pessoas que estão estudando começam a ver nele uma esperança de uma reforma na CCB, e paulatinamente a implementação de estudo, de doutrinas reformadas, doutrinas reformadas. Olha onde ele chega, cara. Ele acha que as pessoas que estavam lá estavam querendo reformar a CCB e já queriam aplicar as doutrinas reformadas da graça. Doutrinas reformadas. Olha aí, olha a construção fantasiosa que o camarada fez. Não, vamos construir aqui, vamos dizer que é a bela doutrina calvinista que estava começando a florescer, estava começando a entrar lá e exalar lá dentro lá. Mas você é mesmo um baita do enganador, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente não tem como deixar passar isso aqui, cara. Eu não consigo assistir mais isso aqui, mas eu peço, os irmãos que estão aí, que tem coragem de acompanhar aí, né? Se falar essas asneiras, pode mandar pra cá, porque se depender de nós, graças a Deus, esse troço aqui não avança mais. Não pode avançar mais. Romanos 9 é uma baita de uma bobagem que aqueles camaradas falam.
Eu já fiz vídeo aqui rebatendo as tolices do tal do Romanos 9, que Deus... Ali, eu não vou ficar respondendo de novo, né? Eu não vou. Ali, Paulo tá falando de Israel. E, gente, existe Israel e existe a humanidade. Enquanto nós não entender que existe o foco da mensagem em Israel, existe o foco que é quando a graça se abre a todos, vocês vão se perder em Romanos 9. Ali, Paulo está fazendo menção de que em algum momento, né, não poderia os dois levar a promessa e Deus escolhe um. Ele ama um, né? Não, Jacó ele vai levar. Mas em momento algum ele rejeitou Esaú. Ele deu as costas a Esaú, né? E em momento nenhum ele faz isso, né? Havia ali apenas alguém por quem avançar a promessa. E isso já aconteceu outras vezes na Bíblia. Por que Isaac e não Ismael? Porque existe, né, uma bênção em cima daquele em quem Abraão amou. A esposa dele era Sara. Ponto final. Então é uma tremenda de uma bobagem para dizer, não, esses não estão salvos, porque Deus amou só aqueles e bibibi, e começa a falar esse monte de asneira. Vamos ver aqui o restante aqui, que eu quero acabar isso aqui logo, já tá acabando, já quase acabou. Doutrinas da graça e por aí vai, e óbvio, o sistema vai ter que se mexer. Mas agora o presidente do negócio, olha onde chegou a teologia dentro da CCB, chegou lá na presidência. Quando ele está falando, olha onde chegou a teologia, ele está fazendo uma menção subliminar da teologia calvinista. Presta atenção, irmão, esse engodo é igual a CCB. Quando a CCB fala de graça, não está falando da graça de Jesus, está falando dela mesma. Quando eles estão falando da teologia, eles não estão falando de conhecimento bíblico, eles estão falando aqui das maluquices calvinistas. É disso que ele está falando. Gente, é o mesmo discurso CCBano. Ou seja, as seitas, gente, ela já tem um modus operandi. Acabou. Só vai mudar o modo de tocar a máquina e a engrenagem. E os nomes que eles dão para a máquina. Não, mas quando a doutrina calvinista começou a chegar lá na Globo, eles ficaram bravos. Ou seja, eu vou tirar a teologia que ele fala e colocar o nome real aqui, né? Então, o camarada tá tão soberbo, tá tão inchado, porque ele acha que a doutrina calvinista é que estava fazendo a tal da reforma na CCB. É o que estava tentando implantar a CCB. Querido, se deixar, rapaz, se deixar, o diabo vai ajudar esse troço, porque é outro mecanismo de controle. O diabo atua, age e trabalha através de mecanismo que dá poder para ele, que dá condições dele controlar. Você não vai ver nenhuma seita orientando as pessoas a ler a Bíblia por si só, estudar a palavra de Deus. E porque não tem como controlar o povo. Mas todos os ambientes em que eles moderam o que você deve saber e o que você deve acreditar, aí está a mão do diabo atuando. É simples, não sei como é que não enxergam isso. CCB não quer que se estuda. Esses camaradas aqui não quer que se estuda também, porque perde o controle. Vamos ouvir. Mas só que o presidente, olha, ele posta os 5 solas da Reforma Protestante, ó. A mulher dele tem uma postagem que postou os 5 solas da Reforma Protestante, que a maioria dos CCBanos não faz ideia do que é isso é um problema. Você pregar aqui é somente a Bíblia. William, olha o que a esposa, a filha do Salvador está postando. Olha o que ela está postando aqui, William. Somente as Escrituras. O que é somente as Escrituras, William? Olha outro engodo. Agora o camarada aqui tá tentando se apoderar dos 5 solas como se fosse calvinismo. Presta atenção na malandragem desse sujeito aqui. Então ele viu a esposa do Salvador publicando 5 solas na cabeça dele, e os 5 solas é calvinismo. É calvinismo, 5 solas. Ai, o calvinismo. Foi Martinho, foi o Calvino quem criou o 5 solas. É uma baita de uma mentira. Inclusive o primeiro sola aqui, ó, somente escritura. Esses camaradas passam por cima. Mentira, o discurso é bonito, mas na prática não existe. É igual o CCBano, discurso bonito, mas quando você vai ver a CCB real, não existe aquilo que eles falaram. Igualzinho aqui. A mesma, entenda, irmão, olha a malandragem. Os 5 solas não é uma crença calvinista.
Não faz parte da tal doutrinas da graça. Faz parte da reforma protestante. Simples assim. Vamos ver aqui, ó. Nada de revelação. Nada de Deus mandou falar. Nada de visões. Somente as escrituras. Seu hipócrita de uma figa. Falou na minha cara que não podia estudar a Bíblia. Não, você não pode estudar a Bíblia. Você tem que ter alguém do teu lado, um mestre para poder te orientar. Você tem que ter um maduro na fé e hipócrita fingido. Nossa, como eu fico irritado com isso, cara. Eu fico irritado com isso aqui. Eu fico irritado com isso aqui, ó. Não passes mentirosos, enganadores de uma figa. Vai enganar outros, seus mentirosos. E eu não vou deixar passar esse sofisma falso enganador. Porque depender do meu canal, esse parasita não vai crescer. Esse parasita que eu tô falando é essa doutrina do inferno. Doutrina do cão. Quiser entrar, por que não entra aqui? O calvinista, por que não entra? Já colocaram o campeão deles aqui, levou uma lapada e vazou fora. Porque não tem como defender seita. Já falei pra vocês, seitas são indefensáveis. CCB, calvinismo, qualquer maluquice dessa aí, eles falam bonito sozinhos. Quando eles estão ali, pai, fala bonito, e que é a doutrina da graça, e que é só o solo, a escritura, e pá. Aí você vai lá pra dentro da igreja dele, não é nada daquilo ali. Não passa de puro engodo. Não passa de puro engodo. Vou botar o link aqui. Quem quiser entrar, vamos ver. Quem quer entrar mesmo? Os que quiserem entrar aí, o Rogerinho que eu vi aí, acabou com a sua live, Josafá. Não acabou nada, irmão. Não acabou. Você não gosta, então paciência. Acabou nada. Tem nada que acabou. Esse povo que vem aqui na minha live quer ficar falando, dizer, acabou com a live só porque não tá falando o que eles gostam de ouvir. Eu tô nem aí com o que vocês gostam de ouvir, rapaz. Acho que já deu pra vocês ver, já faz tempo. Critiquei pesado mesmo, foi embora a metade do público aí e eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Acabou. Calvinismo é uma doutrina de demônio. Ponto final. Para entrar e defender vai ter que negar muita coisa. Vai ter que dar uma de calvinista falso. Porque o calvinismo é amarrado uma coisa na outra. Se disser que não acredita em um daqueles pontos, você derruba todos. Todos. É só fazer uma argumentação lógica e cai tudo. Cai tudo. Inclusive, falaram aqui do Gran Conato. Gran Conato, eu ouvi falar, maluquice de falar. Eu não queria ir, mas a gente fala que vai, mas às vezes não dá pra ir, viu, irmã? Tá bom, irmã Karina? A gente queria ir, você convidou. Falei, ó, irmã, eu não falei que ia. Falei, se der certo, eu vou, né? Eu tô aqui com a minha família, né? A gente vai, mas não deu pra ir, irmã, tá? Me perdoa, tá? Eu fui em muitos lugares, sempre que deu, sempre que possível, eu fui, tá bom? Mas quando não dá, a gente não vai. Eu moro longe, né, irmã? Eu moro no interior, tá? Essa irmã mandou mensagem, domingo vai ter um batismo lá, né? Lá assim, São Bernardo. Se o irmão puder ir lá, eu falei assim, olha, irmão, eu ficaria muito feliz de ir, tá? Mas eu não dei certeza que eu ia, ok? Os camaradas falam, Deus chama, mas Deus escolhe. Deus te dá responsabilidade, mas é Ele quem determina. E eles têm a coragem de falar, como é que você casa essas duas coisas? Eu não sei, eu ando com as duas, tô nem aí. Eu não sei, quando dá na telha eu prego isso, ou quando não dá na telha nisso eu prego aquilo outro. Eles são réu, confesso, eles falam, não entendem a maluquice, eles não entendem e falam assim na caruda. Eu ando com isso, eu não ligo pra isso. Eu entendo. É só tudo isso para não acreditar no livre-arbítrio. Eles não acreditam no livre-arbítrio, eles pisam no livre-arbítrio, aí eles criam uma contradição abjeta e saem falando por aí. Irmão, eu não consigo explicar essas duas coisas, eu pego na mão das duas e saio andando. Como é que fala? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eles falam, pega na mão dos dois e sai andando por aí. Tá bom, minha irmã. Então, Deus, você me perdoa, né? Que eu tô aqui numa live, os camaradas, né, vêm aqui me atacar, então alguém me cobrando, eu posso ser um pouco mais ríspido. Eu peço desculpa, tá? Se eu fui ríspido, tá?
Tá aí, ô, Rogério, se quiser entrar, entra aí. Eu vou soltar aqui o resto do vídeo aqui. Eu não aguento ouvir isso aqui, cara. Eu não aguento. É a mesma coisa que tá vendo o Paulinho do Paulista falando. Vendo aqueles hereges falando. É a mesma coisa, porque o espírito que tá por trás desses caras é o mesmo. Gente, o diabo é esperto. Ele viu que o êxodo ia acontecer. Não tem como. O que ele fez? Ele já colocou a barraquinha calvinista na porta da saída da CCB. Ele colocou lá e tá tentando pegar de volta. Irmão, entenda uma coisa. A força do diabo é estar em locais onde tem mecanismo de controle. É só ele ir lá e tomar o poder. Simples assim. O diabo não vai estar em locais que não tem mecanismo de controle. Se você estiver em algum lugar onde a Bíblia é soberana de verdade, onde você estuda a Bíblia de verdade, onde as pessoas são guiadas a Jesus, elas são empurradas para Jesus, para seguir Jesus de verdade, o diabo não vai conseguir te controlar ali. Ao contrário, ele vai perseguir aquele lugar para desmanchar aquele lugar. Ele vai querer lugares como esse aqui, ó, onde ele pode comandar e guiar as pessoas. Locais como esses, que vai dizer que você não pode estudar a Bíblia sozinho, você não pode nem ler o livro herege deles, que é a teologia de Calvino, não pode, porque senão você vai descobrir a verdade, você vai ver as maluquices que tem lá e você vai deixar de acreditar. Já tem um monte de... O calvinismo no Brasil é uma bagunça, cada um tem o seu. Por que acontece isso? O Tourinho fala, não, aquele... Se você mostrar frases de calvinistas do mundo afora, homens muito mais antigos que eles, homens que têm mais conhecimento, ele fala, não, aquele cara não é calvinismo não. Ah, é? E aí esse outro aqui? Também não. Esse aí também não é calvinismo não. Ué, peraí, que estranho. Não, e esse outro aqui? É calvinismo? Ele fala, não, também não. O único calvinista é ele. É ele e essa turminha. Por quê, gente? Porque quando você começa a mostrar na cara dele o que os calvinistas falam mundo afora, eles têm vergonha. E aí, eles têm que inventar um calvinismo puro. Você mostra para eles a Instituta de Calvino, eles falam, não, a Instituta de Calvino não é calvinista. Pera aí, a Instituta... Eu posso até entender que Calvino sistematizou o calvinismo. Tá, joia. Eu posso até entender isso. Mas dizer que ela não é calvinista? Aí vocês estão muito malandro. Sabe, o malandro que não consegue, como é que fala? Não consegue afirmar o que tá falando. Ele não consegue. Aí o que ele faz? Ele vai lá e inventa toda essa baboseira para poder dizer que não é calvinismo. Pera aí, tem o nosso querido irmão aqui entrando. E aí, Rogerinho? Graça e paz, Josafá, boa noite. Você tá ouvindo aí que eu tô falando aí, né? Você me desculpa, mas eu fico irritado, eu tô irritado mesmo, não consigo disfarçar, entendeu, irmão? Porque eu não... Ó, o camarada que critica a CCB e apoia calvinismo, irmão, é um baita de um sacana. Ô Josafá, os irmãos do chat aí, boa noite, graça e paz pra todo mundo aí, paz de Deus. Já falou, eu tô te ouvindo aqui, rapaz, tem muita coisa interessante que você falou nessa live aí. Mas eu queria mesmo ver, tem um doutor aí, que falou que é doutor em teologia, e queria entrar aí, tá pedindo um link pra você aí, ó. Tá aí já, do mesmo modo que você entrou, tá aí, o link tá aí no chat aí, ó, só entrar. Tinha um caipira também aí, pedindo link, pulando aí no chat. É só entrar. Esses camaradas é igual o CCBano. Pula, mas não... Na hora. Entrar aqui não vai passar vergonha, cara. Né? Não tem como defender essas maluquices. Ainda mais agora. Rogério, quanto mais passa o tempo, mais liberta a gente vai ficando, sabe? Aí você vai estudando o calvinismo, você vai entendendo mais. Rapaz, o negócio a tendência é só isso ficar cada vez mais exposto, irmão. Sim. Mais exposto, sabe? Rogério, você não viu o vídeo que eu fiz até do Fernando dizendo que não pode estudar a Bíblia sozinho? Você não pode estudar. Você não pode abrir a Bíblia na sua casa e estudar. Você viu esse vídeo? Vi esse vídeo, vi. É porque, Josafá, para eles, se o camarada pegar a Bíblia por si só para ler de Gênesis e Apocalipse, não tiver um viés ali doutrinário, né, a pessoa nunca vai ser um calvinista. Então tem que ter alguém ali, um tutor, com viés para poder ensinar e a pessoa entender. Porque, Josafá, você falou uma coisa interessante agora. Isso aqui é um livro. É um livro de história, um livro de doutrina, certo? E você vai pegar desde as primeiras páginas, tem a história da criação do mundo, certo?
aí tem os reis, tem os profetas, tem os apóstolos, tem o Novo Testamento. Então, é um livro de história, com doutrinas. Então, você tem que ler inteiro para você entender. Agora, Exatamente. se você fica no recorte, você pode criar qualquer coisa, cara. Qualquer doutrina, qualquer religião, seja de afro, seja qualquer religião, ela vai encontrar embasamento aqui, ó, porque pega recorte. Exatamente. Ô, Rogério, para você entender hoje o Brasil, o que puseram na escola? Qual é a matéria que colocaram lá pra gente entender o Brasil hoje? História, Eles não colocaram. História, né, Rogério? E a história vai falar o quê? Ela vai falar picada, ela conta aqui, depois conta outro pedaço lá. Ela não vai vir retilinhamente contando ali, do comentário, bababá. Né? Na escola, pra falar da história do Brasil, eles começam falando do quê, Rogério? Qual é a primeira coisa que eles começam a falar? A chegada dos portugueses aqui. Exatamente. O descobrimento do Brasil, porque é ali que começa a história do Brasil. Você vai, mas por que, Rogério, se a história do Brasil tem que ir pelo começo, por que essa desgrama, esses caras não estudam do começo, Rogério? E eles não querem que você estuda. Eles, irmão, espera, Rogério, entenda vocês que estão ouvindo, pelo amor de Deus. Gente, se você tá em algum lugar e eles não querem que você estude a Bíblia sozinho, do começo ao fim, é porque existe um problema ali. Não é isso, Rogério? Rogério, você entra numa igreja. Agora, Rogério. Eu tô gostando dessa igreja. Você fala, ô pastor, eu vou começar a ler a Bíblia aqui. Todo fala, não, Rogério. Não faço não. Só começa a ler a hora que eu puder mandar alguém pra ficar do teu lado. Você vai achar isso normal, Rogério? Ah, tem coisa errada aí, Josafá. Josafá, eu sempre fiz uma analogia que eu sempre falei. Você tá numa ilha deserta, sem ninguém, e você acha um livro desse aqui. E você começa a ler esse livro. Eu perguntei isso pro Fernando. Eu perguntei e ele falou, ninguém. O Fernando falou que ninguém se torna calvinista lendo a Bíblia sozinho. Rogério, se ninguém torna calvinista lendo a Bíblia sozinho, Rogério, não tem alguma coisa de errado. Ou seja, se o Espírito Santo não consegue transformar ninguém em calvinista, o camarada, presta atenção, ó. O camarada só se torna calvinista com outro ser humano do lado dele. Você entendeu o que eu tô falando, né, Rogério? Rapaz, isso não é preocupante, irmão? Sim. Ô, Josafá, olha só. A pessoa ali que está lendo a Bíblia sozinho, ela não vai enxergar ali os 5 pontos do calvinismo. Aí, as pessoas, eles compram livros para entender a Bíblia, Josafá. Você não lê a Bíblia para entender os livros, não. É os livros para você entender a Bíblia. Entende? Então, uma coisa vai amarrando na outra. É tudo coisa amarrada. Ele quer entender sobre graça. Ele compra um livro sobre graça. Mas o livro, Rogério, o livro tá fazendo o papel do tutor. Ele não deixa você ler sozinho. É ele que é o livro que vai dizer o que é que você tem que entender naquele livro da Bíblia. Mas é isso mesmo, entende? O tutor é o livro que vai colocar as ideias calvinistas na cabeça deles. O Josafá, você tá falando aí do Fernando, né? Aqui não é uma crítica pessoal a ele, mas na fala dele aí, olha só. Atribuir o Josafá, o irmão Ricardo Pavanelli, como um calvinista, sem evidências concretas, ou seja, sem o irmão afirmar que é um calvinista, é uma distorção da realidade, Josafá. Tá distorcendo. Ele pode até ser, a gente não sabe se ele pode até ser ou ter vindo, mas não existe evidência para ele fazer essa afirmação adiantada. Outra coisa, outra malandragem dele, coisa de malandro. Ele pegou, ele falou aqui agora, tá? Ele pegou ele viu, eu acho, uma publicação da esposa do Ricardo Pavanelli colocando 5 pontos da reforma protestante. E ele tá atribuindo aquilo à doutrina calvinista. As doutrinas da graça, você viu? A Poder publicou as 5 solas. Os 5 solas não é de Calvino. Os 5 solas é da reforma protestante. Não tem nada a ver com o calvinismo. Né? Então, eles usam desse subterfúgio. É uma malandragem, Rogério. Você lembra aqueles 2 irmãos que foram sentados lá, que o demônio se manifestou na irmã, lembra? Você fez o vídeo tudo aí? Sim, lembro. Lá em Minas, né?
Então, eles falaram que eu não estava pregando calvinismo, eles falaram que estava pregando sobre os cinco solas da reforma. Você lembra? Mas eles espalharam que era calvinismo. É oportunismo, cara. Isso é oportunismo. Né? O irmão falou, o Fortinho lá, o irmão Fortinho falou que ele não estava pregando calvinismo, ele estava falando sobre os 5 solas da reforma. Entende? Olha aí. Você lembra, né? Lembro mesmo. Lembro disso aí. Então, Josafá, olha só. Agora, eu vi as pregações do irmão Pavanelli e tô vendo o livro também, tá? O livro que eu tenho aqui que eu comprei. Aí, ó. Todo mundo comprou o livro aí. Eu não enxerguei até agora calvinismo nas pregações dele e nem nesse livro aqui que eu tô lendo, tá? O Josafá, agora, se você pregar a suficiência de Cristo, é calvinismo, entende? Se você pregar a salvação somente pela graça, é calvinismo. Tem nada a ver com calvinismo. Não tem nada a ver com calvinismo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Eles usam passagens bíblicas para atribuir isso ao calvinismo. Mas as lambanças calvinistas mesmo, eles não falam. Eles não falam, né? Porque para eles é o seguinte, Deus é quem vai escolher os que vai salvar. É só aquele grupo. E aí o que eles fazem? Eles pegam interpretações que eles fazem fora do contexto bíblico para poder sair espalhando. Eu vou te dar um exemplo. Até agora não teve um deles que conseguiu me responder isso. Inclusive um pastor lá chamado Lucena lá falou um monte de bobagem sobre essa passagem bíblica. Quando você pega a passagem de Jesus Cristo, o Rogério, onde ele fala as ovelhas de meu pai, como é que ele fala lá? O meu pai vai trazer a mim. Alguma coisa assim. Como que é a passagem bíblica mesmo, Rogério? Que Cristo... Esse aí é João capítulo... João 6, né? João 6 alguma coisa. João 6... Você lembra? 44, né? Abre aí. Eu sei o coisa aqui, mas... Ó, é João 6, 44. Lê aí que eu vou explicar aqui pro público isso aí. Deixa eu ler aqui, ó. Gente, presta atenção. O Rogério vai ler aqui. E aí esses camaradas são malandro, eles tiram tudo de contexto. Eles falam tanto de que são estudados e que eles fazem a interpretação bíblica, eles fazem que a exegese, a hermenêutica, eles fazem tudo que é exegia, eles falam que eles usam a exegese, mas na hora de usar mesmo eles não usam nada. São falsos, enganosos, porque eles estão a trabalho de Calvino, não a trabalho de Deus. Eles não estão trabalhando para a verdade de Deus, eles estão trabalhando para expandir o calvinismo. É igual a CCB. A CCB trabalha para expandir CCB e eles trabalham para expandir o calvinismo. Agora eu vou explicar para vocês essa passagem. Leia aí, Rogério. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. É esse? É esse? Você viu? É esse mesmo. Perfeito. Rogério, essa passagem bíblica, se você ler só isso e você não estudar a Bíblia, não tem nem como vocês. O calvinista vai sair vitorioso. Ele vai sair pulando que nem um vitorioso, bonito. Porque você lê aí, ó, ninguém pode vir a mim se o meu pai não me trouxer. Ponto final. É doutrina calvinismo. Deus ele que vai levar os que tem que ser salvos. Mas isso é uma baita de uma picaretagem, uma malandragem calvinista. E eu vou explicar isso para vocês. A exegese bíblica, o texto, o exame do devido texto, você começa a fazer assim. E Jesus está falando para quem isso aí? Quem é o público que ele está olhando na cara e falando? Judeu. Ah, judeu. Mas por que Jesus está falando para eles que se Deus não trouxer eles não vão vir até Jesus? Aí você vai fazer o exame das escrituras, ou seja, para você entender o contexto, você tem que entender também que existia uma maldição sobre eles. A maldição está lá em Isaías capítulo 6, e eu não me lembro o versículo certo que Deus falou assim: e eu vou colocar um espírito de profundo sono nesse povo, eles vão ver, mas não vão entender, eles vão ouvir, mas não vão compreender, para que eles não sejam curados. Então, quando Jesus está falando para eles, vocês não podem vir a mim, porque Jesus sabe que existe um poder grande de sono sobre eles, por conta de tanto tempo que eles foram rebeldes a Deus, Deus resolveu encerrá-los debaixo de uma escuridão para que nós pudéssemos enxergar. Vocês estão entendendo, gente? Então, a exegese bíblica real, você tem que ver o texto, lendo o texto, você tem que entender para quem Jesus está falando aquilo. Está falando aquilo para quem? Para o judeu.
E por que que Jesus fala, ó judeu, você não pode vir a mim? Por quê? Porque vocês estão tudo cego, vocês estão tudo escondido, né? Vocês não podem crer que eu sou Messias. Por isso que Jesus, quando vê alguém manifestando fé naquela época, ele fala, esse é um filho de meu pai. Ou seja, fica nítido que é Deus que está levando aquela alma a Jesus. Exemplo, o cego de Jericó. O cego de Jericó tinha um monte de doente em volta de Jesus, gente piores do que o cego até. Paraplégico, tetraplégico, pedindo piedade, compaixão, misericórdia, até chorando. Mas o cego chamou a atenção de Jesus. Por que que o cego chamou a atenção de Jesus? Porque ele menciona uma profecia. O cego creu que aquele homem não era o filho de José, ele era filho de Davi, como diz a profecia. Ele fala, eis que esse homem verdadeiramente é um filho de Abraão. Ele fala, trazei-me a mim. E aí ele vem, porque ele falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele menciona uma profecia, confessando que aquele homem é Jesus. Ou seja, está nítido ali que é Deus quem está levando aquele homem a Jesus. É Deus. E então ele fala, trazei-mo, né? Porque agora para nós, irmão, não. Quando Jesus está ali dando ordem em Marcos 16, ide até os confins da terra, ele já está dando ordem para levar o evangelho. As pessoas vão vir a Deus pelo evangelho. Aquele que crer e entregar sua vida a Deus será salvo. Ponto final. O judeu, incrivelmente, até o dia de hoje, estão endurecidos. Entra lá em Israel, Rogério. Vai lá tentar pregar para eles lá. Eles não vão acreditar de jeito nenhum. Ou seja, aquela maldição, eu falo maldição porque é uma espécie de maldição. Porque Deus, ele falou, eu vou endurecer vocês. Eu vou fechar os olhos de vocês. Eu vou tampar o ouvido de vocês. Então, tá até o dia de hoje. Isso. Então, você entendeu, irmão, que a explicação que eu tô dando aqui é para te explicar que eles trabalham com textos fora do contexto para poder escurecer, né, a passagem bíblica. E não tem resposta para isso. Se eles tentar responder, vão criar uma verdadeira bagunça teológica para tentar dizer que não é isso que eu tô falando. Porque o que eu disse está de acordo. Ó, é judeu. Existe realmente uma maldição sobre o judeu, porque isso está na Bíblia, ou seja, começa a ficar evidente os erros, né, calvinistas. Não é isso, Rogério? Sim. Josafá, isso que você está falando aí é Romanos no capítulo 11, né? O futuro de Israel, onde Paulo vai falar, né, que, olha só, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para que não ouvirem até o dia de hoje, né? E aí, ó, ele vai explicar. Escureçam seus olhos para não verem e encobrem-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar a emulação, para incitar os ciúmes, para eles se sentirem ciumados com os gentios e eles também adentrar depois. Né? Emulação aqui é ciúmes, né? Entende? Exatamente, Rogério. Muito bom. Mas eles não fazem a interpretação correta, eles não fazem. É pedaço, Josafá. É pedaço aqui, pedaço ali, é costura aqui, costura ali, sabe? Para formar teologia. O Vitor que fala isso, tá? Isso é do Vitor. Eles formam essa bagunça, esses camaradas é fogo, cara. Eles inventam essa bagunça deles lá, terrível, né? Mas eles falam, ou seja, a própria teologia deles não se sustenta. Não tem como ficar de pé. Aqui, ó o calvinista. Você enxerga o calvinista, o argumento calvinista. Josafá é pelagiano? Esse é calvinista. É os mesmos. Irmão, ó, olha como eles são igualzinho o CCBano. O CCBano usa ali o jargão. Ah, o Josafá queria ministério? É a mesma coisa. O calvinismo é o tal do pelagiano. Ah, o Josafá é pelagiano, o Josafá é a mesma bobagem, né, cara? Falando sempre a mesma coisa. Argumento, né, Josafá? Quando falta argumento, aí o que prevalece é isso aí, né? Eles querem taxar a gente de alguma coisa ruim, né? Olha só, você estava estudando aí o Antigo Testamento, né? Por que Deus mandava os reis, né? Os reis filisteus, os reis vir buscar Israel, levar cativo? Por causa que ele desobedecia a Deus. Agora, será? Tem coerência Deus determinar que eles desobedeçam a Deus e Deus ir lá chamar o rei pra vir punir? Hoje ela fala, que rolo é esse, cara? Que zona, cara. Eu nem fala que me dá... Nossa, me dá uma coisa, cara. Não,
Deus até se irrita. Ele fica irritado porque os camaradas desobedeciam. Então Deus é um sarcástico de um mentiroso que finge que tá triste. Ó, Deus ele fala pra Moisés o quê, Rogério? Rogério, ele fala, Moisés, sai da frente que eu vou botar fogo em todo mundo, porque esse povo é obstinado. Moisés, cheio do Espírito de Cristo, cai de joelho lá na terra do deserto e fala, Senhor, ele intercede. A Bíblia fala que ele intercede. E quem é o único intercessor, Rogério, entre o homem e Deus? Cristo. Ou seja, ali está a figura de Cristo. Ou seja, aquele homem está tomado pelo Espírito de Cristo. Ele cai de joelhos e fala, Senhor Deus, o que dirão os povos que estão em derredor? Eles vão dizer que tu não aguentou levar eles até o fim e matou eles no deserto. Aí Deus volta atrás e fala, não, então tá bom, né? Eu vou seguir para frente, pá, pá, pá. Ou seja, como assim? Se Deus determinou isso tudo, Deus está fazendo cena. Deus tá fazendo cena, que teatro é esse, cara? Ou seja, não tem cabimento. Como é que eles não param pra pensar? E eles ouvem a gente falar isso, Rogério, e eles simplesmente ignoram essas verdades e continuam acreditando nessa baboseira do calvinismo. Ô Josafá, e aí sai da CCB pra entrar no calvinismo, cara, eu vou falar pra você, igual você falou aí, né? 3.0 turbo diesel, né? Você falou aí? É, pior, cara, porque lá o camarada não consegue sair mais não. Ali... Não, só um milagre para tirar dali. Eu vou falar uma coisa aqui para você aqui. Você estava andando pela linha calvinista, né? Graças a Deus, Deus bom, você saiu. Só que, Josafá, esses homens são tão orgulhosos que eles não aceitam sair. Às vezes sabe que está errado, mas não sai, Josafá. Exatamente. O orgulho é muito grande, é igual o CCBano. O CCBano está apanhando todo dia, está mostrando. Tá com o dedo na ferida lá, e o CCBano não consegue enxergar, cara. Não consegue enxergar. E outra coisa que você falou também, Josafá, muitos estão saindo da CCB não é por causa da teologia reformada, foi por causa dos críticos que meteram o dedo lá dentro, mostrou pra eles. Exatamente. Tá errado nisso aqui, entende? Tá mostrando pro CCBano. Não tem nada a ver. Ô, Josafá, antes da pandemia, ninguém falava em teologia reformada. Igreja presbiteriana, ninguém nem ouvia falar. Batista reformado, então eu nunca ouvi falar na minha vida. Foi a gente que falou, foi nós aqui. Foi o que eu aprendi, aí eu comecei a falar também. Foi o Fernando que se aproximou de nós, que essa maluquice foi falando, e eu fui comprando aquela ideia sem pesquisar, porque eu não sabia. Eu tô sendo sincero, sempre fui aqui. Sempre fui. Eu não sabia, a gente vai comprando. Porque eu acreditei. Irmão, eu fui enganado, igual as pessoas é enganada na CCB. O discurso inicial que você ouve é maravilhoso. Não é isso, Rogério? Não é maravilhoso? Deus fala cara a cara, né? Deus fala cara a cara, que lá tudo tem uma ordem de decência, irmão. Lá é tudo guiado e movido por Deus. Mas como que você não vai se encantar com isso? Aí vem um camarada aqui e fala, não, porque lá nas igrejas é só Bíblia. Eu achei que o lugar era só Bíblia mesmo, Rogério. É só a Bíblia aí, que lá é só a escritura. E tá, é um negócio bonito, rapaz. Aí você começa a mandar. Aí começou a vir os feedback das próprias pessoas vindo pra mim, e aquilo foi me preocupando. Quando você vai pesquisar a fundo, você fala, rapaz, eu tava levando o povo pro pé do demônio e não sabia. O coisa ruim é tinhoso. Se você não ficar ligeiro, você cai na mão dele. Irmãos, você tem que estudar a Bíblia, irmão. Me desculpa, não tem outra saída. Você pode até ouvir o que eu tô falando aqui, achar bonito, achar que é verdade. Se você não estudar a Bíblia, com pouco tempo, você tá dentro de outra enganação. Josafá, e você fazendo um trabalho aí, por Deus, maravilhoso, para tirar o CCBano do engano e levando pro calvinismo. Nossa, olha, Rogério, nem fala, irmão. Meu Deus do céu. Eu tinha uma descida assim, a outra tava mais íngreme ainda. Você tirou de um e tava levando pra outra. Tava levando pra outro penhasco, irmão. Outro buraco. Meu Deus do céu. Mas Deus é maravilhoso, Rafael. Deus é maravilhoso, né? Eu me arrependi porque eu sou cativo à minha consciência, Rogério. Eu fui convencido pelo Espírito Santo de que estava errado. E não me importei. Teve uma perca no meu canal terrível, aí gente que foi embora, blá, blá, blá. Eu falei, não me importa. Mas eu não vou ficar no engano sabendo que está errado.
só pra mascarar, pra dar uma de legal, um de colega deles. Ah, eu não vou falar isso porque eu vou machucar o caminho do penhasco. Ah, eu não vou falar isso porque eu posso machucar aquilo. Não, Rogério, não tem coisa melhor que você chegar aqui, Rogério, e falar, abrir a boca e falar. Você é cativo apenas da sua consciência e a sua consciência a escritura. Acabou. Então aqui você solta e fala e prega a mesma verdade e solta o couro e fala. E eu não vou dar moleza. E disse, depender de mim, Rogério, esse parasita do calvinismo, não, ó, esse parasita, Rogério, já se aproximou de novo por causa do caso Ricardo Pavanelli. Eles estão ali querendo comer ali o que tá caindo pra fora, já pra carregar lá pra dentro. Mas esses camaradas é esperto demais, Rogério. Nós tem que ficar de plantão aqui, rapaz. Pois é, olha só, aproveitando aí a oportunidade, né, do irmão Ricardo, né, ser sentado aí. Ah, mas foi sentado por causa que a teologia chegou, a teologia reformada chegou, ultrapassou o telhado e chegou lá no alto escalão da CCB. Entende, Josafá? A narrativa agora é falar que o irmão estava pregando teologia reformada. Para quê? Para fazer a teologia reformada crescer, porque deu uma baqueada aí, né? Tomou um nocaute aí, né? Ficou meio zonza, né? Olha só, o campeão entrou aí, o campeão Torinho entrou naquele dia lá. Sambou pra cá, sambou pra lá. Sabe aqueles caras antes de começar a luta? Que vai sambando lá no vídeo? Eu já vi o cara que faz ginástica, dá umas cambalhotas lá e fala, não, eu vou pegar e eu vou arrebentar. E o outro é um amador. O cara tá até com uma roupa assim que ele tá assistindo, né? Uma roupa normal. Tá lá, só botou uma luva no camarada, ele vai dar só um soco, puf, e Entende, Zafá? Torino sumiu, não voltou mais. Malandro, Torino. Ele me mandou uma mensagem me elogiando que eu era um bom debatedor e tal, e apagou depois. Apagou. Falei, mas que camarada malandro esse camarada, rapaz. Por quê? Ele não queria deixar. Mas você acha que eles vão vir agora aqui, Rogério? Não vão, porque esses camaradas dão curso, tem aluno, tem um punhado de coisa e não quer ficar exposto. Entendeu? Mas olha só, Rogério, para pra pensar. Não sou teólogo, comecei a estudar o calvinismo há poucos dias, aqueles dias lá, e já consegui enquadrar o cara. O cara ficou sem resposta, ficou nervoso e me xingou e caiu fora. Ou seja, esse negócio não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Eu peço no amor de Jesus Cristo, eu quero o bem de todos vocês, irmão. Eu tô falando isso, segundo minha... Olha, eu não tô interessado em nada, eu tomei foi prejuízo aqui nesse canal. Ou seja, eu posso dizer abertamente que a minha intenção aqui é pelo bem de vocês. Não tem outra justificativa. Não estou falando isso por causa de... o Josafá, porque eles querem inventar que é porque eu não fui na conferência. Eu comecei a criticar antes da conferência, mesmo sabendo que iam me tirar. Então isso é mentira. Calvinista não tem o que falar contra mim e eles inventam mentira. Todo sectário ele faz isso. Ele trabalha com as ferramentas do diabo para defender o ídolo deles. O CCBano mente, o CCBano difama, o CCBano vem aqui e engana para defender o ídolo. Ou seja, quando você comete essas coisas, você está maculando Deus, você está manchando a santidade de Deus para defender o ídolo. E o calvinista faz a mesma coisa. Inventa mentira, inventa enganação e tal, para defender o calviano. Quer ver, ó? Conta a obra, né? O CCBano conta a obra, conta milagre, inventa milagre, inventa obra. Olha aí, ó. Olha o trenzinho aqui. Olha aí, fez o arraso, hein, rapaz? Esse fez o arraso, hein? Esse aqui é o calviano. É o calviano aqui, ó. Eita, é o Nino. Agora dá o duplo mesmo, dinâmico, hein? Esse aqui é o Nino. Bate-me, Robin. É o Ninozinho. Ô, Josafá, olha só. O irmão Ricardo, ele começou a pregar Jesus Cristo, né? E começou a pregar o evangelho, abalou, né? Abalou ali as estruturas da CCD. Você falou aí, né? Antes de você for chamado lá para a conferência, você estava dando umas cutucadinhas aí nos calvinos. Abalou também, Josafá, porque não aguenta, Josafá. Eu estava aqui vendo aqui, ó, você falando aí da CCB,
o pessoal todo aplaudindo você. A hora que você virou a página e começou a falar do Calvino, rapaz do céu, os caras xingando-se aí. Os mesmos que estavam elogiando. Exatamente. Tudo xingando. Hipócrita. Ou seja, criticar os outros, eles gostam. Mas se criticar eles, eu usei a mesma ferramenta, da mesma coisa, igualzinho, ficaram nervosos, começaram a me xingar e raparam fora. Né? Eu vou te contar, rapaz. Isso é a prova da hipocrisia. Vocês são hipócritas. É isso que vocês são. Há uma seita que transformou vocês em hipócritas. Chamou você de macumbeiro e tudo mais aí, Josafá. Começou a xingar, exatamente, começou a xingar. Tá aqui, agora eles ficam loucos porque agora eu tenho um mascotinho, tá? Esse aqui é o Nino, é o tio Nino, é o tio Calvino. Olha o Nino. 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 Esse Nino aqui, ó. Olha só, eu vou deixar ele falar com você, Rogério. Pera aí, ó. Ô, Nino, é o seguinte, explica pra nós aqui, vem cá. Explica pra nós aqui. Como é que é esse negócio de Calvino? Por que você inventou isso aí, Nino? É o seguinte, Josafá. Eu queria entrar pra história, sabe? E eu não tinha muito o que fazer. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou inventar qualquer coisa aí, porque religião pega, né, meu? Pega. Por mais que você invente umas maluquices, o seu nome fica pra história. Ah, tô entendendo, Nino. Então você criou essa maluquice porque você queria inventar, mas como é que você criou essas ideias malucas aí, né? Ué, é simples, cara. O que eu fiz? Né? Eu fui lá num livro lá de heresia e eu peguei umas heresias lá, coletei lá, coloquei no livro aí e o negócio funcionou, entendeu? Agora meu nome tá pra história. O meu nome tá pra história, entendeu? Eu tô marcando a história. O legal é que sempre tem uns doidos que me seguem, entendeu? Sempre vai ter uns doidos aí que, né, vai ressuscitar meu nome. Sempre tem, Rogério, uns doidos que seguem. Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Faz aí. Ô, Nino, porque ele quer te perguntar. Porque os calvinistas estão falando que não é aquilo que Calvino queria dizer o que ele disse. O cara enrolado. Esse cara foi enrolado. Caramba, aí fica difícil, hein, Rogério? Pô. Eu queria saber. Eu queria saber de primeira mão, né? De primeira mão, eu queria saber. Fala aí. Ai, caceta, velho. Que Calvino falou, não é isso que você falou, mas cara, nem sei falar isso aí, cara. E pior que você tem razão, é isso aí mesmo que eles falam, né? Calvino falou que não era aquilo que ele queria falar. Porra, que zona isso aí, cara. Que bagunça. Tenta falar aí, Rogério, explica aí. Agora não sai mais, não. Agora não sai mais. Não tá. Ô, Nino, deixa pra depois. Acho que nem o Nino entendeu. Não, deixa ele responder aí de primeira mão. Como é que funciona aquele negócio lá do mercador que entra na mata lá? Explica pra nós, porque os calvinistas que defendem você aqui falam que não é aquilo que você queria dizer, que você disse lá. Rogério, é o seguinte, Rogério. A parada lá é o seguinte. Deus leva. Deus coloca lá pra matar o cara, entendeu? Arrancar o pescoço do cara. Foi Deus que levou o cara lá, o coitado tava perdido, falou, não tenho nada pra fazer hoje, eu vou levar esse sujeito pra matar ele na mata. Aí Deus levou, e Deus também trouxe os ladrões, os bandidos e colocou lá. Só que é o seguinte, Rogério, a gente não pode culpar Deus, entendeu? Deus não pode ser mau. Então a gente tem que falar que a culpa é do próprio homem, ainda que Deus carregou ele pra lá e matou ele. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu não sei se você tá conseguindo entender, mas é mais ou menos isso aí, cara. Ô, Nina, aí fica difícil pra aí, cara. Essa parte aí, você podia ter entregue pra alguém moderar, ler aquilo ali, porque aí fica difícil, cara. Por isso que não tem como o negócio crescer mesmo. Josafá, pergunta pra ele aí também se o livro que ele escreveu tinha que ter um intérprete pra ajudar a pessoa a entender. Ou se a pessoa lendo por si só ela conseguia entender o que ele queria dizer. Que ninguém tá entendendo nada. Rogério, é o seguinte, Rogério. O livro é pra todo mundo entender, por isso que eu deixei um monte de exemplo lá e explicando as coisas, mas é que tem uns camaradas aí malucos aí que não quer me seguir, entendeu? Não quer dizer que me segue. Aí eles estão inventando essas coisas aí que é pra ninguém ler mesmo, entendeu? Eles não querem que ninguém lê, porque se começar a ler, vai ler as coisas que eu escrevi lá e pega mal, vai ficar difícil pra defender. Então, eles inventaram aí que pra você ler, você tem que ser formado em engenharia, você tem que ser físico, químico, então você também tem que ser pediatra e cardiologista, e você ter pós-doutorado, né, em psiquiatria. Aí você vai poder ler o livro sozinho, você tá entendendo? Esses caras não querem que ninguém lê meu livro.
Rapaz, Josafá, essa oportunidade que eu tô tendo aqui com o Nino aqui, ninguém tem, rapaz. Todo mundo queria essa oportunidade e eu tô tendo essa oportunidade aqui de perguntar para ele. Rapaz, foi Deus mesmo que decretou a queda de Adão e Eva? Deus que quis aquilo ali, moço? Ô, Rogério, é o seguinte. Deus tava sem fazer nada lá no céu. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou inventar um negócio aí esquisito. Mas Adão tava muito sossegado, Adão não errava, rapaz, não pecava. Eu falei, eu vou fazer Adão pecar. Aí, Adão, eu coloquei lá no coração de Adão, você vai pecar, Adão. Aí ele pecou, entendeu? E eu precisava mostrar que eu sou um cara legal, que eu sou um cara bom. Então eu fiz eles pecar, e agora eu vou e salvo eles, você tá entendendo? Então eu faço eles cair pra salvá-los, e aí eles falam que eu sou bonzinho, entendeu? Eu vi um filme outro dia aí, o cara... Ele salva as pessoas, mas no final do filme foi ele que tinha criado toda aquela situação lá, entendeu? É mais ou menos isso. Então, quando eu escrevi o livro, eu tinha acabado de ver aquele filme, cara. E eu falei, pô, vai dar uma história da hora disso aqui de teologia, né? E deu certo, cara, entendeu? E tem pessoa aí que tá pregando por aí, acreditando em tudo que eu falo. Rapaz, mas isso é confuso demais, Josafá. Mas como é que Deus ficou bravo com Adão se Deus determinou que ele tivesse pecado, rapaz? O Nino cansou. Ele falou que já falou demais. Ô, Nino, pô, você podia ajudar nós. Josafá Águia, Josafá do céu. Como que Deus fica bravo com Adão justamente porque ele pecou? Será que Deus quis que ele pecasse? Se Adão só fez aquilo que Deus já determinou que ele fizesse, como que ele pode ficar bravo? Rogério, você fica bravo com seu filho quando ele obedece você? Não, de maneira alguma. Não tem jeito, a não ser que tu falou. Se você mandar seu filho lavar a louça e ele vai lavar a louça, e você pega ele lavando a louça e você dá uma surra nele, o que seu filho vai pensar de você? Meu pai é doido. Meu pai tá doido, ele mandou lavar a louça e depois ele me bateu porque eu tava lavando a louça. Josafá, como que a pessoa pode escutar o Paulinho falar contra a Bíblia, contra o estudo bíblico? E essas coisas do calvinismo não é a mesma coisa, gente. É o mesmo peso. É a mesma coisa e vocês conseguem defender isso ainda, Josafá? Tanto o CCBiano como calvinista. Não tem como, Rogério, tá? É uma maluquice, tá? As interpretações bíblicas deles são totalmente falhas, são mancas, tá? É um engodo profundo. Eles misturam doutrinas da graça com a tal doutrina de Calvino, aliás, a doutrina reformada, né? Que não é calvinista, tá? Existem igrejas arminianas reformadas, porque reformado, gente, é tudo aquilo que vem a partir da reforma, tá? Tudo aquilo que vem a partir da reforma. Então não é, eles tentam tomar esse título para si. Eles tentam adotar esse título para si de reformados, para dizer que eles é quem segue a reforma de Calvino, mas se você for ver lá, o primeiro ponto lá que fala que é somente a escritura, eles não seguem somente a escritura, coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma. Se você fizer perguntas básicas, você vai lá na Confissão de Fé de Westminster. Quem pode batizar? Somente um presbítero devidamente avaliado, escolhido e bibibi, eles têm toda uma regra lá, uma lambança. Aí você vai aí você vai na Bíblia, somente escritura, lá Jesus dá uma ordem universal para todos evangelizar e batizar. Você vai, ué, não é somente escritura? Como é que funciona esse negócio? Entendeu? Não é, cara. É puro engodo, Rogério. Rogério, eu vou pedir para você aqui dar a sua palavra final. Já vai indo para 3 horas, eu tô exausto e amanhã a gente acorda muito cedo, meu irmão. Tá? Agradeço sua presença aqui, Rogério. Bastante. E amanhã, lógico, eu vou meter-lhe um corte nisso aqui, meter a cara do caminho do penhasco, né? Porque o meu trabalho é alertar as pessoas, sim. Esse é o meu trabalho. Não vai passar em vão essa enganação, né? Eu não vou deixar. E você tá livre aí, Rogério. Quiser usar aqui, tá? Olha só, Josafá. Eu queria que você assistisse comigo aqui. Espera aí, Rogério. Gente, eu vou colocar um negócio aqui, tá? Pra gente assistir. Aí o Rogério volta aqui falando, ó. Aqui, ó.
Aí, Rogério, nós chegando ali Josafá chegando na igreja calvinista e na CCBana. Isso aí vai deixar os bichos doidos. Exterminador de heresias. Foi o William que fez? O William Estados Unidos? Foi, o William é terrível. Ele tem um nome mesmo pra isso, né? Ele tem um nome pra essas coisas, né? O William é folgado pra caramba. Então vou deixar minhas moderações finais aqui, rapidinho, então. Vai lá, manda aí. É pouca coisa que eu quero falar. Gente, se você ama Jesus, se você realmente ama Jesus, Josafá, vou dar um exemplo aqui pra você primeiro. Se você vê alguém falando da sua esposa ou dos seus filhos, você vai baixar a cabeça e ficar quieto falando mal da sua esposa ou dos seus filhos? Você não vai se indignar? Pô, a minha esposa não é isso, meu filho não é isso, né? Você vai defender eles de alguma forma, certo? Se eles não devem nada, você vai defender, correto? Josafá, como que você está numa igreja cristã onde as pessoas falam mal da palavra de Deus, do estudo bíblico, quando você só ama Jesus, Josafá, quem conhece a palavra dele? Se você não conhece a palavra, você não pode amar Jesus. Como, irmão, você está na CCB, vendo todos os dias eles denegrir o estudo bíblico, denegrir a palavra de Deus, e você está concordando com tudo isso? É a mesma coisa também pros calvinistas. Como, irmão, você está vendo eles falar que Deus decretou a queda de Adão, e você está concordando com tudo isso também, irmão? Deus é o autor do pecado, né, Rogério? Será que Deus é o autor do pecado? Quantas coisas a gente viu daqueles calvinistas lá, daqueles que escrevem livro? Ô, Josafá, é somente Cristo, cara. Cadê somente Cristo? Cadê somente a graça? Cadê somente a fé? Cadê somente a escritura? Entende, Josafá? Então, Josafá, eu amo meu Cristo, sabe? Eu amo meu Senhor. Então, quando eu estava lá na CCB, quando eu via aquelas pregações levantando o ego do homem, levantando o meu ego, levantando o ego do povo, e não falando de Cristo, eu não aguentei aquilo ali, Josafá. Eu tive que levantar e me posicionar. Você tá, meu irmão? Chegou a hora de você se posicionar. É Cristo mesmo? É somente Cristo? Ou você é Cristo mais as heresias? A gente não pode se encolher, irmão. A Bíblia fala, Deus não tem prazer nos tímidos. O tímido é aquele que sabe da verdade e tem medo de se pronunciar porque tem medo da crítica e da perseguição. Porque se você tem medo de ser criticado, medo de ser perseguido, então você também não quer o vitupério de Jesus. O vitupério de Jesus é você sofrer como ele sofreu por conta da verdade. É a verdade, irmão, não importa. Você tem que confessar a verdade, tá? Eu, não, graças a Deus, não tô liberto desse negócio, né? E nunca mais, se Deus quiser, ele vai me deixar entrar numa furada dessa de novo. Eu saí de um ônibus que tava caminhando pro buraco e acabei entrando em outro. E eu falei, mas que desgrama, os ônibus só vai pro mesmo lugar. Tá indo tudo pro mesmo buraco, Rogério. Mas graças a Deus, irmão, Deus é misericordioso demais. Quando ele quer. É só briga política na CCB, briga também política nas igrejas reformadas. O Hernandes fala uma coisa, o Nicodemo fala outra, o outro fala outra coisa, o outro fala outra, é de 4 pontos, é de 3 pontos, é de 5 pontos. Que bagunça é essa, gente? Isso é bagunça! Isso é bagunça, Josafá! Isso é mó zona, Rogério. É mó bagunça mesmo. É isso que eu falei. Até aqui também os calvinistas, cada um defende um calvinismo. Todo mundo tem um calvinismo para chamar de seu. Ah, o meu é assim, o meu é aqui, o meu eu acredito que é livre-arbítrio, o meu... Você fala, rapaz, você vê que esse negócio é uma bagunça, porque ninguém consegue se entender lá dentro. Mas são calvinismo. Sim. Ô, Josafá, eu gostei lá do culto, né, que nós teve lá no Limão, né? Gostei muito da liberdade cristã que a gente tem e a gente vai ter, né? Vamos manter, Rogério. Liberdade cristã para falar de Cristo, muita coisa boa. E vai ter outro culto agora, né? Dia 9? Dia 9, Rogério. Fica firme lá. É todo segundo mês. Rogério, ali, irmão, a igreja será participante de todas as decisões. A igreja. Ali nós vamos poder falar, quebrar até o pau na reunião. Eu não concordo, mas vai ser tudo resolvido ali dentro. Ninguém será dono. O camarada, sabe aquele camarada que manda na igreja e ele empurra a goela abaixo de todo mundo as decisões dele? Acabou, irmão. Graças a Deus acabou. Aí, o nosso modelo, a gente vai tentar copiar o máximo que a gente conseguir o modelo bíblico, Rogério. E todos têm liberdade para mostrar na Bíblia o que nós estamos fazendo de errado, onde não está de acordo. Outro vai falar, tá na Bíblia. A gente vai se enquadrar. Se enquadra ali e vamos tocar.
Tá? A gente só quer um cantinho, Rogério. Nossa, uma vez por mês, Rogério, tá bom demais, Rogério. Esse negócio também de ficar enfiado dentro da igreja também, você sabe que é... Sabe? Irmão, uma vez por mês dá tempo suficiente pra você tocar sua vida. Aí começa a dar saudade. Já chegou o culto. Uma vez por mês, você vai lá e toca seu instrumento. Eu só quero que a gente toque um pouco mais, viu, Rogério? Porque sente falta de cantar, rapaz. Eu sinto de adorar a Deus, de cantar, entendeu? E o próximo culto vai ser mais enxuto, tá? Não vai ter aquele monte de gente subindo lá, né? A gente vai abrir o culto, cantar, passar algum recado. A irmã sobe, ora ali pelos irmãos, os pedidos de oração. Acabou, mais o hino lá e pregação. E no final ali também a gente canta mais 2 hinos lá e pronto. Rafa, não era muito mais barato a pessoa fazer os cultos online uma vez por mês, alugar uma chácara, um prédio e se reunir, do que construir um monte de prédios, Rafa? Um monte de templo? Rogério, o que eles gastam em um prédio para construir, daria para pagar aluguel de uns 200 anos. Você tá entendendo o que eu tô falando? E você nem sabe se nós tem 200 anos ainda. Aqui a terra. Você tá entendendo? Ou seja, deixou de dar comida para pobre e necessitado para fazer um investimento que você não sabe se tá aqui. Para que ter um templo, um prédio enorme que gastou 30 milhões, que nem foi lá em Guanambi, parece, né? Para que aquilo? Irmão, é assim, tem quantidade de gente suficiente? Paga aluguel, vai dar para pagar. Você tá em 200 irmãos, será que não dá para pagar aluguel? Ah, acabou, baixou o número, já pagou, agora nós estamos em 30. Glória a Deus, sai lá do aluguel e vai fazendo uma varandona na casa de alguém. Pronto, Rogério, acabou. Se depender, nós, Rogério, também, nunca nós vamos fazer coleta para construir templo nenhum. Nenhum. Comprar terreno, templo, né? Porque se tiver gente suficiente, nós vamos pagar um aluguelzinho. Nem que seja, Rogério, você nem precisa ter um local. Você vai nesses hotelzão aí, Rogério, você aluga o salãozinho que eles têm lá, o salão. Vai lá pro salão deles, pronto. E no final ainda tem uns quitutezinhos como lá. Acabou uma vez por mês, irmão. Benção. Entendeu? Chega, Rogério, esse negócio de construir templo, ó. Isso só amarra as pessoas daquilo ali. E vai aumentar mais tempo ainda, porque tem uma profecia da CCB que uma igreja ia ouvir o som da outra. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Oh, povo idólatra. Existe essa profecia aí lá, que uma igreja... Eu ouvi falar também. Eu já tinha até esquecido disso, é verdade. Não, porque a obra vai crescer tanto que uma igreja vai ouvir... Ai, meu Deus do céu. Olha que fanatismo miserento, né? Deus abençoe, tá bom? Rogério, fico feliz de ter você aqui no meu canal, viu, meu irmão? Um prazer mesmo, você é nota 10. Deus abençoe, pessoal do chat, Deus abençoe, gente, boa noite. Um abraço, Rogério. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu encerro dizendo aqui pra vocês, quem puder cooperar com o canal, coopera aí, tá, gente? Vocês sabem minha luta aqui, né? Tô quase pra terminar a compra dos equipamentos pra fazer aqui os podcasts e todos vocês estarão convidados, tá? Até aqui as pessoas que não gostam muito de mim, tá convidado também a vir pro podcast, né? Um podcast ao vivo aí. Então me ajuda aí, faz uma cooperação aqui. Mas esse dinheiro, irmão, eu tô tirando dinheiro do meu bolso, muito dinheiro ainda para fazer tudo. Então coopera com o canal, tá? Ajuda aí, faça uma contribuição. Você que tá assistindo agora aí, não custa nada, irmão, tá? Você vai, às vezes, gastar o dinheiro à toa. Não, eu vou ajudar o Josafá, rapaz. Esse camarada aí tem opinião, ele fala a mesma verdade, defende a escritura. Eu quero que ele fique aqui nesse canal e eu vou apoiar esse projeto dele aí, porque esse projeto aqui, irmão, você pode ter certeza, vai prosperar. Deus vai abençoar bastante. E eu conto com a sua ajuda. Falta pouco para eu conseguir. Falta comprar mais uma câmera, mais alguns equipamentos pequenos, algumas coisas aqui. E a gente vai iniciar esse podcast aqui com a ajuda de Deus. Ok? Mas eu espero aí a sua oferta e a sua ajuda para poder eu conseguir concluir esse projeto. E encerro dizendo aqui, irmãos, a congregação não tem jeito, a guerra do Brás continua e calvinismo, ele é um parasita encostado no pé de igrejas em crise para poder sugar o que elas têm ali. Um abraço para vocês, Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus.